Graça e paz, boa tarde, a paz do Senhor seja com todos vós que nos acompanham, nos ouvem. Estamos aqui em mais uma sessão de perguntas e respostas acerca da fé cristã, aqui com a minha esposa, Cristina Monteiro. Estou aqui com ela, aqui no local em que a conheci, no primeiro dia que a conheci, e também estamos a relembrar este momento, e quero fazer algumas perguntas a ela, para ela compartilhar a sua experiência de fé com cada um de nós, que eu creio que será bastante enriquecedor para nós. Cristina, a primeira pergunta é a seguinte: como era a tua vida antes de conhecer Jesus? Minha vida era uma vida de promiscuidade, uma vida má mesmo. Ou seja, eu dizia que era cristã, mas não era, não é? Porque eu cresci na igreja católica, não é? Minha mãe também era e minha madrinha. E, no entanto, o que é que aconteceu? Eu dizia que era cristã, né? Só que não lia a Bíblia. E então, mesmo sendo cristã, andava em prática de lascívia, fornicação, prostituição. Andava praticamente toda mal vestida, não é? Tudo o que Deus abomina. E eu dizia, mas eu sou cristã, não é? Mas não o era. E, ou seja, andava mesmo muito mal. Algo interessante que é como é que aconteceu essa mudança, não é? De tu acreditares que eras cristã até começares de facto a ser cristã. Quando é que acreditaste de facto eras salva? Quando é que houve essa transformação dentro de ti? Não posso dizer é uma data específica, não é? Porque creio que tenha sido algo que não tinha sido de um dia para o outro, não é? Mas Deus começou a falar ao meu coração fortemente, como assim, eu estava lá naquela igreja ainda, só que eu sentia um grande vazio na mesma. E como se eu estava lá e cantava, praticava todos os rituais, tradições, o que é que aconteceu? Eu comecei a desejar mais de Deus, e num só momento muito mau que eu passei ali, foi uma depressão muito profunda, e isso fez-me mesmo humilhar perante Deus. A minha súplica não era: Senhor, dá-me dinheiro, Senhor, ajuda-me. Eu mesma não reconheci o meu pecado, né? Mas o que é que ali aconteceu? Eu disse: Senhor, eu preciso mais de Ti, né? E quero seguir-Te realmente. E então Deus começou-me a quebrar. E ali no meio daquela depressão profunda, quando eu queria a morte, né? Pedi ao Senhor para me levar, Ele deu-me a vida aí. Porquê? Aí comecei mesmo a ler e via também muitas contradições, né, do que eu andava a praticar e o que é que dizia na palavra, e foi aí que os meus olhos começaram a se abrir. No meio daquela negridão, no meio daquela tormenta que eu estava, vi que realmente eu não estava a buscar Jesus como deveria, né, e foi aí que o Senhor realmente disse: vem e segue, né, e foi mais ou menos naquela altura, devia ter uns 15 anos para aí. E o Senhor realmente disse: se pões a mão no arado e olhas para trás, tu não és digna de mim. Porquê? Porque eu queria seguir em frente, mas no entanto eu dizia: mas como é que eu vou seguir? E eu tinha um pé atrás, um pé à frente, e Deus disse: não podes fazer isso. É uma entrega total que eu exijo de ti, se tu realmente me amas, se tu realmente me queres. E então foi aí que eu disse: não, eu quero realmente. Acho que às vezes é na altura, né, estamos mesmo de caras com a morte, ou que aí nos tornamos realmente para Deus, porque não eram medicamentos que me deram paz, não eram os medicamentos que me davam paz, não era sentar-me na missa que me dava paz, não era ouvir o padre que me dava paz, mas foi realmente quando eu o busquei. Mas também, claro, Ele se manifestou a mim, foi aí que Ele me deu vida em abundância. Amém, graças a Deus, que bom. Nós queremos, né, conforme a palavra de Deus diz em João 3, né, que necessário vos é nascer de novo, e há um momento da nossa vida em que acontece tipo um clique, em que há uma mudança, e essa mudança é produzida pelo Espírito Santo em nós. Não é nós vamos seguir Jesus só porque temos a nossa vontade humana, né? Mas há de facto uma transformação da morte para a vida, conforme fala em 2 Coríntios 5,17, pois se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós vemos que quem produz isto em nós é Deus, né? Ou seja, não fomos nós pela nossa força que encontramos Deus, né? Mas foi Deus que se revelou a nós. Deus que se revelou a nós no tempo apropriado. Ele nos chamou para o seu reino, conforme o ensino da sua palavra.
O que eu te queria perguntar é alguma experiência que queres compartilhar com quem nos ouve, que tenhas tido? Também como é que foi este processo também de começares também a anunciar a palavra, a evangelizar também outras pessoas, a comunicar o amor de Deus às pessoas? Como é que foi? Como é que tu te sentiste ao trazer as novas da salvação às pessoas e experiências nesse sentido que possas ter tido que queiras compartilhar? Ora, não foi de um dia para o outro, nem foi naquela altura em que eu estive muito doente que eu... Não foi aí que eu comecei a pregar nas ruas, mas foi muito mais à frente, foi pelos meus 20 anos por aí. E como? Eu, na altura, como Deus começou a colocar convicção no meu coração, não é? Comecei a entender mais das Escrituras e acabei por deixar muita coisa para trás e realmente quis seguir a verdade. E na altura conheci alguns irmãos que também tinham saído de algumas igrejas e então começámos a pregar juntos. Só que, no entanto, houve uma outra altura que eu me fui outra vez completamente abaixo, em que Deus mostrou a sua mão poderosa sobre mim. Creio que tenha sido o segundo momento mais difícil da minha vida. E aí Deus me mostrou mesmo: Cristina, vai e prega. Naquela altura, a minha mãe tinha falecido, não é? E mesmo naquele vale, né? E parece mentira o que vos vou dizer, mas Deus deu uma paz incompreensível. Porque como é que alguém que é suposto estar a derramar-se em lágrimas, a blasfemar a Deus, não é? Como é que ainda tem forças, se calhar, para ir pregar, não é? E foi que o Senhor disse: vai e prega. E naquela altura conheci os irmãos, não é? O Raul, o Lori, tinha vindo aqui o Philip. E aí foi mesmo a confirmação do que o Senhor disse: não, vai mesmo e prega. Porque eu tinha desfalecido, andava triste e já não andava a pregar como antes e dizia: Senhor, agora eu tenho de fazer tudo sozinha, eu tenho de pregar sozinha. E o Senhor disse: não, tu não estás, primeiro eu estou contigo. E depois conheci estes irmãos e desde então temos pregado na rua sempre. Isto foi algo sobrenatural que eu vivi de Deus, porque vi realmente que não é pela minha força, mas Deus disse: sou eu em ti que faço a obra. E eu dizia sempre: mas tenho que se sentir bem para ir, e tenho que me sentir bem, tenho que estar forte. Mas não, é o Senhor que faz a obra em nós. E algo também sobrenatural que aconteceu foi o Senhor um dia deu, eu não recordo se foi uma visão ou mesmo um sonho, em que Ele me advertia. E também passa isto a voz, que era o quê? Eu estava, né, assim toda vestida de branco, e mais umas outras jovens. E nós estávamos com lamparinas. E estávamos a ir para perto de Jesus. E quando eu cheguei perto dele, coloquei a minha lamparina no chão e olhei para ele. Claro que não vi um rosto, não vos vou dizer: Jesus é assim, não. Mas sabia que era ele. E ali, realmente, depois lembrei-me que praticamente era o Senhor a advertir, né? Vigia, né? E mantém sempre a tua candeia acesa, né? Vigiar e manter a candeia acesa e faz a minha obra. Foi também um momento muito forte da minha vida e o qual não me esqueço, o qual o Senhor advertiu e também... Amém, louvado seja Deus. Que experiência maravilhosa. E também foi bom, não é? Nessa altura também tiveste o apoio dos irmãos, né? Também nessa altura difícil que tu passaste também. Louvamos a Deus porque o Senhor te deu paz, o Senhor te deu forças para também conseguir avançar. Claro que é uma dor que também é muito profunda e que também não digamos que conseguimos ultrapassar completamente a perda de um ente tão próximo, mas nós sabemos que o nosso Deus está presente e também nos dá a paz necessária e o consolo necessário, porque Ele habita em nós, e também pela presença da Igreja, a presença dos nossos irmãos em Cristo, que também nos dão apoio e também mostram que também estão lá para nós. Isto é ser Igreja, né? Isto é ser Igreja, não é? Porque nós somos o corpo de Cristo, todos juntos, e é o apelo da palavra de Deus para nós comungarmos juntos, para nós estarmos juntos, e é aí que também se vê a manifestação que o Senhor dá, dos dons que o Senhor dá à Igreja. Dito isto, queria te perguntar também se tens alguma mensagem para aqueles que nos ouvem, alguma coisa que tu queres passar às pessoas que nos estão a ouvir. Uma mensagem que vos deixo é algo também que Deus tem me exortado muito, é a perseverança, a vigilância e o caminhar em santidade. E o não desfalecermos nunca em nossos ânimos.
Porque às vezes nós pensamos, mas eu não estudei teologia, eu não fiz, eu não sei muito, mas o Senhor disse que clamarmos a Ele nos dará sabedoria. E ao que Ele tem exortado e também o espaço é, não desfaleçam nos vossos ânimos. Vão haver dias maus com certeza, mas não nos esqueçamos que Deus é a nossa força. E vemos agora, quanto mais que o dia vai se aproximando, é o perseverarmos também na oração. Oremos muito, porque Satanás não brinca em atirar as nossas flechas, em nos quase que a nos tentar e tudo mais. Ele não brinca com isso, e nós muitas vezes estamos como que distraídos, não é? Com os afazeres do mundo, mas não nos esqueçamos disso, porque precisamos de perseverar e só assim conseguimos em oração, buscando a face do Senhor, busquemo-lo com todo o coração, alma e forças, porque tudo vai passar, não é? Mas o mais importante é fazer a sua vontade acima de tudo, não é? E é isso, fazer a sua vontade e caminhar em santidade. Embora que caiamos em pecado, mas Deus nos deu tudo o necessário para vivermos uma vida santa e fazermos a sua vontade. Ele mesmo nos ajuda a fazer isso. Possamos preservar, pois não existe nada, nenhum motivo maior do que viver para Cristo. O nosso viver é Ele, quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo. Amém. Está aí a palavra, hein? Deus os abençoe e que possam também se sentir edificados. Também, se for necessário, estamos aqui para orar por quem tenha necessidade e também para dar uma palavra de apoio também e também de conselho. Também estamos aqui para isso. Obrigado pela tua presença, que Deus vos abençoe ricamente. I was stuck in sin, damn, I got He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, I got He set me free. Step up on the devil, now he under my feet. Yeah, got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. I was stuck.